tudo aquilo que você declara. A palavra de Deus diz que existe poder. Se você declara coisas positivas ao seu favor, isso tem poder na sua vida. E negativo também. Então, o medo não pode nos paralisar mediante a quaisquer circunstância da vida. E para quem não me conhece, tem muitos rostinhos aqui que eu não conheço, eu já fui daqui. E antes eu quero agradecer a irmã Simone, que já sumiu dali, né? Depois eu agradeço na hora que ela voltar, gente. Mas, para quem não me conhece, o meu nome é Daiane Bernardi. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta, sexóloga e cristã, acima de tudo. E hoje eu estou aqui porque eu posso dizer que há cicatrizes em mim. Que eu fui curada para curar. E assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Amém? E eu quero agradecer agora a irmã Simone, que me proporcionou essa oportunidade, essa honra. Você não sabe a imensa alegria que eu sinto. Né? Ela foi a primeira pessoa que eu conheci na América, há 7 anos e meio atrás. E eu falo que ela, o pastor Edson, tem uma ligação, porque o pastor fez meu casamento, né? Então tá lá na certidão o nome pastor Edson Nascimento até o dia da minha morte, ou da morte do meu marido, né? Bom, eu espero que morramos juntos. Para não dar oportunidade para outra pessoa, né? Mas nós temos essa ligação, então eu considero a irmã Simone mais do que uma pastora, mais do que uma amiga, estava conversando com ela, considero como família. Porque foi por conta dos pastores, pastor Edson, pastora Simone, que hoje eu estou aqui. Porque teve um dia que eu pensei em desistir. Teve um dia que o grupo de oração teve que orar pela minha vida. E por causa da persistência, do não desistir, do abraçar, do acolher, que hoje eu estou aqui. Isso é muito bom. Ter alguém que abraça, que acolhe, que está com você. E isso está um pouco escasso, né? Está um pouco escasso. Nós precisamos abraçar mais, acolher mais e julgar menos. Porque de julgar já tem bastante, né? Eu não sou muito de ficar ali em cima do altar, gente. Eu gosto de ficar mais pertinho de vocês aqui, tá? O tema, cicatrizes. Eu gostaria que todas as igrejas abordassem isso. 7 a cada 10 mulheres já sofreram violência doméstica. É um número muito grande. 8 a cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de abuso sexual. Violência doméstica. A maioria das pessoas pensa que a violência doméstica é apenas agressão física. E é por isso que acontece muito da pessoa sofrer, morrer, sem saber às vezes que sofreu violência doméstica. Mas existem 5 tipos de violência doméstica. A violência física, a emocional, a psicológica, a financeira e a moral. São 5 tipos de violência doméstica. A violência física, todo mundo já sabe o que é a violência física. A violência emocional é aquela de tipo assim, você não vai na academia porque eu não estou lá para te proteger. Você não faz isso porque eu não posso acompanhar você. Ele automaticamente começa a manipular a pessoa. Quando a mulher percebe, ela está sendo manipulada o tempo integral. Manipulação. Isso é emocional. E a pessoa começa a se sentir acuada, deprimida. Isso é violência emocional. Violência psicológica. A pessoa começa a ser oprimida. É uma pressão tão grande, que a pessoa entra até em depressão.
A violência financeira, talvez alguém que já conhece, aquela mulher que trabalha, mas ela não é dona do dinheiro dela. Às vezes tem que comprar uma blusinha, tem que pedir para o marido, eu posso comprar uma blusinha? Dependendo ainda, eu conheço algumas, que o marido fala, não, agora não. Tem que pedir para comprar uma blusinha de $10. Isso é violência financeira, retém o dinheiro, violência financeira. E tem a violência moral, que aí já passa a ser a humilhação, já começa a falar mal de você para outras pessoas, na frente de outras pessoas. Eu já vi muito isso. Humilhar. Essa mulher não sabe de nada, se não sou eu na vida dela, não serve para nada. Alguém que já deve ter ouvido isso. Isso é violência moral. Então, são 5 tipos de violência doméstica. Não é só física, não é. E as outras 4 tipos de violência são extremamente comuns. Normalmente, a violência física ela é em último caso. Primeiro vem a opressão. E começa devagarzinho. A pessoa vai entrando no relacionamento, está tudo bem, o cara está acolhendo, está se sentindo em casa, está se sentindo protegido, porque vem em forma de proteção. Ah, não, ele faz isso, mas ele está me protegendo, é para o meu bem. E quando percebe, ela já está sendo 100% manipulada. Isso é violência doméstica. E, infelizmente, isso é pouco abordado. Eu quero deixar aqui, para não ficar só em minhas palavras, o livro de Malaquias, capítulo 2, no versículo 16 e 17. Hoje eu vou estar falando para 4 tipos de pessoas. Prevenção, a violência doméstica. Pessoas que sofrem violência doméstica e que já sofreram e não sabem disso. Pessoas que desistiram de ter um relacionamento, desistiram de amar novamente. E pessoas que se casou novamente e sofrem no segundo casamento. Tem pessoas que entram no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento. Está vivendo uma repetição, sempre com os mesmos problemas. Então nós vamos abordar sobre isso. Em Malaquias 2, no capítulo 16... Malaquias vai ser usado por Deus e vai dizer assim para os sacerdotes do templo. Assim diz o Senhor: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Perguntam os sacerdotes. E vocês ainda me perguntam. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos de Deus. E Ele se agrada deles. Mas também me perguntam, aonde está o Deus de justiça? Essa é uma conversa que Malaquias teve com os sacerdotes. Porque estava tendo muitos casos de divórcio naquela época, e isso foi indagado. Mas por quê? Então, quando ele se trata aqui nesse texto, não sejam infiéis, ele trata justamente a violência doméstica, também como infidelidade. Deus quer uma descendência consagrada, abençoada, e para isso precisa ser uma só carne, uma só comunhão. Então, quando há a violência doméstica, há infidelidade. E aí ele pergunta, ele fala assim: vocês não estão me perguntando aonde está o Deus de justiça? Aonde está o Deus de justiça? Eu não estou aqui para falar que ninguém tem que se divorciar, mas que existem casos que é necessário. Tem casos que não tem solução, ou você sai ou você corre risco de vida. E esse foi o meu caso. Eu passei por isso. E Jesus disse em Marcos 10, versículo 8, Jesus respondeu para o povo sobre o divórcio. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza
do coração de vocês. Mas no princípio, não era assim. Então muitas pessoas falam, não, você se casou, você tem que morrer com essa pessoa. Mas não é literalmente não, gente. É morrer, né, até que a morte o separe. Mas não é literalmente. Então tem muitas pessoas levando ao pé da letra, não, você tem que morrer. E não é assim. Moisés decretou o divórcio na época, porque havia muitos casos de violência. E até hoje. Eu quero contar um pouquinho. Antes de contar o que eu vou contar, quem aqui já fez terapia na vida? Olha, tem algumas pessoas, gente. Agora, a partir desse momento, eu quero que você imagine que isso aqui é um ambiente terapêutico. Aquilo que for dito aqui, porque depois vocês vão ter oportunidade, vai ter uma imersão depois, vai ficar aqui. O que vai ser ministrado, postado depois, é aquilo que eu disser. Mas aquilo que vocês falarem depois, não será postado, a não ser que vocês considam. Ok? Então, tudo que vocês ouvirem aqui, das irmãs, de alguém do seu lado, vai ficar aqui. Concordam? Eu sou casada há 6 anos. Nossa, 6 anos praticamente. E no início do meu relacionamento eu tive muitas dificuldades. Pensa na pessoa que teve muitas dificuldades. É muita gente, muita. Eu quase me divorciei no primeiro ano de casamento. Porque eu queria mandar em tudo. É do meu jeito, é assim que tem que ser feito, e não é assim, né? Então eu queria mandar em tudo. E ele também. Lembrando que o casamento ele é a união de 2 pessoas traumatizadas tentando viver uma vida plena. Todas as pessoas têm traumas. Seu marido tem trauma, você tem trauma. Ah, eu não tenho. Tem. Aonde te trava é onde está seu trauma. Aquilo que te causa revolta é onde está seu trauma. Aquilo que alguém falou com você que te causou uma dor, está o seu trauma. Por que doeu? É um trauma. Então nós tivemos muitos conflitos e nós quase nos separamos. E eu comecei a buscar, falei, eu não quero me separar. De novo, era o meu 2º casamento, eu não quero me separar. Porque Deus falou comigo que ele era para ser meu. E Deus literalmente, Deus usou pessoas. Teve uma vez que veio uma pessoa aqui, eu estava aqui, aqui mesmo, era em Ceilão, a igreja, e uma irmã lá do Brasil, de cima do altar, eu tinha orado a Deus, falei, Senhor, eu só preciso de uma resposta, é de Deus, não é de Deus, tá tudo certo. E aí ela chamou, nunca me viu na vida, e falou assim, é de Deus e é de Deus. Falei, é de Deus. Então vamos, né? E aí toda vez que eu pensava em me divorciar, eu falei, mas Senhor, tu não me falou que, né? Que é de Deus? Porque tá dando tão ruim assim, porque tá dando tanto errado. Falei, como que é de Deus, tá dando tanto errado, Jesus? E eu comecei a questionar, a indagar. E eu cheguei numa crise tão profunda, numa depressão tão profunda, que eu falei, Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa, ou não dá mais, porque eu não aguento mais essa situação. Ele não quer me obedecer, Jesus. Difícil. E aí, foi aonde eu me encontrei com a psicanálise. Do nada, eu ouvindo ali, eu começava a ouvir testemunhos no YouTube, pregações no YouTube o tempo integral. Para manter a minha mente ativa, eu escutava pregações o tempo integral. E aí eu comecei a ouvir sobre cura. Falei, eu não preciso ser curada. Eu não tenho trauma, que é isso? Eu não tenho trauma. Então eu falei, eu não tenho trauma. E aí eu percebi quantos traumas eu tinha. E tudo aquilo que eu estava vivendo, as dificuldades que eu estava vivendo no meu casamento atual, era que eu tinha vivido no meu casamento passado. Eu não sabia que aquilo tinha me afetado tanto. Todas essas 5 violências que eu citei aqui, eu sofri no meu primeiro casamento. Todas elas. Começou, não, eu estou fazendo isso para te proteger. Aí eu fui entrando, não, está me protegendo, né? Ok, ele vai mudar. Ele vai mudar.
Foi passando meses. Eu ia na padaria para comprar um pão. Eu estava fabricando pão, porque eu estava demorando demais. E aquilo começou a me sufocar. Eu não podia trabalhar, porque já tinha condição financeira muito boa. Então, para que você quer trabalhar? Você não pode trabalhar. Mulher minha não trabalha. Eu falei, ok. Não pode só estudar. E aí chegou o momento, não, você não pode ver seu pai. Por que você quer ver seu pai? E aí teve um dia que eu falei assim, eu quero ver meu pai. Morava no 4º andar. Ele pegou a chave de casa, trancou as 2 portas e saiu. E eu fiquei presa no 4º andar. Eu falei, Senhor, que vida é essa que eu estou vivendo? Que vida é essa? Ele teve câncer. Nós fomos embora para São Paulo. Eu fui tudo que eu poderia ser, eu fui na vida dele. E chegou o momento que ele fez a cirurgia dele, ficamos 1 ano lá, ele fez a cirurgia, e o médico falou comigo assim, eu não sei se você tem alguma religião, alguma coisa, mas na noite de hoje eu vou precisar fazer um procedimento nele, que ele está com arritmia cardíaca, e eu terei que parar o coração dele para voltar de novo. Eu falei, quais são as chances disso dar errado? Ele, olha, as chances de dar certo é 2%. Então eu liguei para o meu pai, eu estava desviada na época. Falei, pai, tá assim. Fui para casa, descansei em Deus e eu fiz uma promessa ao Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor tirar esse homem da UTI vivo, eu vou voltar a te servir com ele ou sem ele. Eu fiz uma promessa, com ele ou sem ele. E eu fui para o hospital de manhã, passou a noite, ninguém me ligou. Falei, então não morreu, ninguém ligou, né? Cheguei lá, de manhã, perguntei para o médico, e aí? Fez o procedimento? Ele, não. Quando deu 9 horas da noite, eu passei aqui, olhei, ele não tinha nada. E aí eu liguei para o meu pai e falei, pai, não tem nada. Aí meu pai perguntou assim, ele é pastor hoje, ele falou assim, que horas que o médico passou lá? Falei, umas 9 horas. Falei, estava eu e um grupo de pessoas na minha casa orando por ele. E eu havia feito uma promessa, que se ele saísse, eu ia voltar. Aquele homem se recuperou. Nós voltamos para Guarapari, Espírito Santo, que é a minha terra, onde eu morava. Eu esperei ele se recuperar. Sentei com ele e falei, olha, eu fiz essa promessa, Deus trabalhou na sua vida, e agora eu preciso voltar. Ele, mas mulher minha não vai para a igreja. Falei, mas Deus te livrou da morte. Mulher minha não vai para a igreja. E aí eu esperei quase 1 ano. E Deus queimava, sabe? O Espírito Santo queimava dentro do meu coração. Você fez uma promessa, você vai voltar. Você vai ter que voltar. Qual é a sua promessa? E aí teve um dia que eu queria ver meus pais. Estava com muita saudade, porque eu ficava meses sem ver meus pais. E eu morava na mesma cidade. 15 minutos de distância. E eu falei assim, olha, eu quero ir lá ver, você vai trabalhar, eu quero ver meus pais. Não, você não vai. Falei, olha, você não está deixando eu fazer nada. Eu não posso estudar, eu não posso trabalhar, eu não posso ir na padaria, eu não posso ver meu pai. E aí ele começou a ofender os meus pais. Aí aquilo já começou a sair de mim para outra pessoa, já começou a me causar uma raiva tremenda. E o Espírito Santo queimando dentro de mim. Aí eu falei assim, olha, e eu vou voltar para a igreja. Se você não quer, tudo bem, você não vai. Mas eu vou. Então ele olhou para mim, mulher minha, eu já te falei que não vai para a igreja. Aí ele bateu a mão no bolso e falou, meu Deus, é o meu dinheiro. E eu ouvi, pela primeira vez na minha vida, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, falando comigo, audível, é como se tudo parasse. Tudo congelasse. E ele falou assim, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou embora. Falei, eu vou embora. E eu comecei a falar, ele, não, você não vai embora. Ele não acreditou, que eu já tinha 5 anos de casado. Eu falei, eu vou embora. E eu comecei a juntar minhas coisas, aí ele começou a tirar minhas coisas. Comecei a pegar saco de lixo, encher as roupas, botar as roupas dentro.
Tem gente que acha que eu saí rica daquele relacionamento, eu saí só com as roupas dentro do saco de lixo. E ele tirando, escondendo meu documento, eu falei assim, eu vou sair. Só que ele não sabia, eu tinha feito uma cópia da chave, porque eu fiquei presa. Lembra que eu fiquei presa? Eu tinha feito uma cópia da chave, porque eu sabia que isso podia acontecer novamente. Eu liguei para o meu pai e falei, pai, vem me buscar. E se for necessário, você chama a polícia. Porque eu preciso sair daqui. Eu estava no quarto andar, não tinha como pular. E aí ele trancou as portas, achando que não vai sair novamente. Nem saiu de casa. Quando ele saiu de casa, eu liguei para o porteiro e falei, meu pai vai parar o carro, tu segura o elevador, porque eu vou mandar minhas coisas. Eu tive 20 minutos mais ou menos para juntar o que eu poderia juntar em saco de lixo, jogar no elevador e ir embora. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu entrei no meu segundo relacionamento, todos esses traumas que eu adquiri, eu carreguei para ele. Eu era autoritária, eu que queria mandar, eu xingava. Tudo aquilo que eu vivi, eu estava aplicando no meu segundo casamento. Sem saber que era por causa disso. E quando eu me separei, eu fiquei um ano sendo perseguida. Aonde eu passava, aonde eu colocava o pé, ele me mandava um relatório do que eu tinha feito, com quem eu tinha falado, aonde eu tinha ido durante um ano. Eu entrei em depressão profunda. Entrei em depressão profunda durante um ano. E eu saí sem nada, absolutamente sem nada, somente com as minhas roupas. E eu orava a Deus, falei, Senhor, eu tenho direito de entrar na justiça, mas eu quero se for da sua vontade. Porque agora eu já estava convertida forte. E o Espírito Santo falava comigo, você não vai fazer nada. Porque tudo que você fizer vai ser maldição para a sua vida. E as pessoas começavam a falar, você é louca. Você é doida, você não vai fazer nada. Eu falava, e eu fiquei um ano ouvindo que eu era louca, que eu era doida. Aí eu resolvi parar. Falei, Senhor, eu tô louca mesmo? Porque eu já comecei a duvidar se eu realmente estava louca ou não. De tanto que eu ouvi. Porque as pessoas, infelizmente, quando vê você passando numa situação dessa, são poucas aquelas que vai te abraçar, que vai apoiar a pessoa que está sofrendo a violência. Pelo contrário, vai fazer outra violência em cima. Uma violência ainda maior, emocional. Por que você está fazendo isso? Você é doida? E eu já estava sendo taxada de louca, doida há 5 anos. E ainda saí e fiquei sendo taxada de doida, de louca. Falei, não, o que será? Eu devo estar doida mesmo. Eu devo estar doida. E aí Deus usou um vaso que eu nunca tinha visto. E falou assim, falou minha vida inteira. Você não está doida. Você não vai fazer nada, porque eu vou te levar nos 4 cantos dessa terra. Você vai ser usada para transformar vidas através da sua história. Eu nem pensava em vir para os Estados Unidos. Nem pensava. Falei, amém? Amém? Eu fiquei chocada. Em menos de um ano eu tirei meu visto e eu estava aqui. Só que eu só consegui ser liberta como eu não tive apoio. Ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou. Eu não tive apoio de ninguém, da família, amigos, pastores. Eu não tive apoio de ninguém. Era eu e Deus caminhando lado a lado. Era Deus, Cristo, Espírito Santo e eu ali no meio, porque não tinha outra pessoa para me segurar a mão, para me dar uma palavra de apoio. A única coisa que eu escutava era que eu era louca. E um ano sendo perseguida, ele teve um câncer, né? E o médico falou com ele, se você voltar a beber e a fumar, é a sua morte. Você vai morrer. E ele passou um ano me perseguindo. E ele resolveu voltar todos os vícios dele com força total. E ele pegou um câncer generalizado. E ele faleceu. Só que antes dele falecer, ele foi para o hospital. E ele clamava o meu nome, gritava o meu nome no hospital, durante todo o período que ele ficou lá. E o irmão dele foi me buscar no trabalho, implorou para que eu fosse lá, porque ele não parava de gritar o meu nome. Eu fiquei pensando, gritar meu nome? Depois de tudo que essa pessoa me fez sofrer, ele está lá me chamando.
não vou não. Já tinha 1 ano e meio isso. Meu pai falou para mim, falou, olha, você vai, e eu vou com você. E você vai perdoar ele. E você vai pedir perdão a ele. Vou não. Eu vou pedir perdão para ele? De jeito algum. Você vai... Gente, eu nunca vi meu pai com tanta autoridade na vida. Pior que aquele homem é bravo, tá? Se você vai pedir perdão a ele e vai liberar o perdão, mesmo que ele não te peça. Eu respirei e falei, tá. Eu fui. Eu vi a cena mais deprimível que eu poderia ver. Ele acabado, de fralda, em cima de uma cama, me chamando, e o meu coração estava fechado. Eu fui ensaiando, eu moro a 1 hora do hospital, eu fui ensaiando 1 hora. Como é que eu peço perdão? Como é que eu peço perdão? Não, Jesus. Não está certo isso, não está certo. Só que eu não sabia que o perdão não era para ele. O perdão era para mim. Era para mim. Porque era eu que ia carregar essa dor, não era ele. A falta do perdão causa doenças na alma, doenças físicas. E eu não sabia, para mim, eu não tenho que perdoar ele. Mas quem ia carregar a dor? Eu ou ele? O perdão não é para o outro, não. Se alguém te fez mal, o perdão não é para o outro. O perdão é para você. Você libera o perdão para que você seja curada dessa dor. E eu não sabia. E eu, na marra, eu te perdoo. Eu não pedi perdão. Filho da mãe. Eu não te pedi perdão. Foi no leito de morte, chamando meu nome. Esse cara tem audácia de falar que não pediu meu perdão. Eu falei assim, mas você não está pedindo, não? Mas eu estou liberando ele a si mesmo. E eu peço perdão. Esse perdão doeu muito na minha alma. Eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito. Sendo que eu só sofri. E eu fui dali. E 1 mês depois, o irmão dele me liga e fala, olha, ele faleceu. E ele não parava de gritar o seu nome. Eu falei, eu nunca mais eu vou me casar na minha vida. Eu nunca mais eu quero um relacionamento. Eu não vou sofrer isso de novo. Eu não vou. E isso já estava profetizando na minha vida, sem saber, que eu nunca mais ia casar. Eu passei 7 anos solteira da minha vida. Até conhecer meu marido atual. E foi porque Deus falou que era de Deus, que senão não tinha casado, não. O meu casamento atual, ele serviu para me curar, para começar o meu processo de cura. Porque para mim todo homem era igual. Tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. E não era. A prova é meu marido. Que é uma bênção, gente. Só que teve que ser moldado, assim como eu fui moldada. Então, às vezes, nós falamos assim, eu conheço várias pessoas que sofreu a violência doméstica e nunca mais casou. Eu não quero. A minha avó foi uma. O marido dela morreu, ela ficou mais de 50 anos solteira. Nunca mais quis casar na vida dela. Nunca mais, porque ela apanhava do marido de noite. Ela nunca mais quis casar. Por quê? Porque foi ferida. E quando eu comecei a conhecer, a ter o autoconhecimento, eu comecei a pesquisar. Por que eu estou sofrendo isso? Aonde que está meus traumas? Eu comecei, Deus colocou uma trilha na minha vida de autocura. Você precisa se curar. Eu não acreditava em terapia, hoje eu sou terapeuta. Eu não acreditava em traumas, eu tive que me curar deles. Eu não acreditava que o perdão era para mim, era para o outro. E aí eu comecei a estudar. Eu perguntei, por que eu entrei num relacionamento abusivo? Por que as pessoas entram num relacionamento abusivo e não conseguem decifrar o que está ali, na cara? Está todo mundo vendo que a pessoa está sofrendo, mas ela não consegue ver. E eu comecei
a estudar, a estudar, e a estudar. E eu vou passar aqui para vocês algumas coisas que faz a pessoa entrar em um relacionamento abusivo. E eu vou dizer a minha. Estamos no ambiente terapêutico. Eu descobri que eu entrei em um relacionamento abusivo porque eu sofri abuso sexual quando eu tinha 7 anos de idade. E esse abuso sexual, ele durou até os meus 13 anos de idade. E então eu tinha pavor de homem. Eu não namorei na minha vida. Só tive um relacionamento que durou 3 meses. E depois eu me casei. Ah, mas se você tinha pavor de homem, por que você se casou? Porque ele demonstrou para mim que ia me proteger, que ia me acolher, que ia estar comigo. O que eu fiz? Pô, é a única pessoa que está me abraçando, que está me acolhendo, que está me protegendo. Entrei naquilo. Entrei naquilo de cabeça. Porque ninguém nunca me protegeu. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava na beira de uma praia. Chegou um rapaz velho, de quase 30 anos, que eu conhecia e era da igreja. Era da igreja. Então era conhecido. Praia, lugar público. Posso conversar, eu tinha 15 anos de idade. Ele me atacou na praia. Eu consegui sair dele porque Deus estava comigo. Porque tinha pessoas passando. Eu clamei, eu gritei socorro. E ninguém me estendeu a mão. Ninguém. Ninguém foi lá tirar aquele homem de cima de mim. As pessoas passavam, viravam o rosto e iam embora. Eu falei, Senhor, que povo é esse? Que vê e se cala. Aí eu falava assim, se for para ser crente desse jeito, eu não sou. Eu não sou. Eu não era da igreja. Se for para ser crente assim, eu não sou. Porque a pessoa era da igreja. Eu nunca contei o que eu estou contando aqui. Nunca contei. Por isso que eu relutei um pouquinho para trazer essa mensagem. Porque eu passei por isso. Eu tive tantos traumas daquele abuso sexual. Baixa autoestima. Falta de reconhecimento. Eu me senti abandonada. As pessoas me abandonaram. Por mais que talvez eu não tenha contado para ninguém. Mas eu queria que talvez o meu pai e a minha mãe tivessem reconhecido o que eu estava sofrendo. Mas ninguém fez isso. Então eu me sentia abandonada. Quando eu estava na praia, as pessoas que passavam nem sequer me deram atenção, não me socorreram. Eu fui abandonada mais uma vez. Tudo isso me fez entrar em um relacionamento abusivo. Sem saber. E quando eu sofri mais uma vez, eu falei que eu nunca mais ia casar. Eu falei, homem literalmente não presta. Não presta. Estou aqui para dizer para você. Eu não sei o que você sofreu na sua infância. Eu não sei o que você passou. Mas existem feridas dentro de você. Independente se você está vivendo ou não uma violência doméstica, existem feridas dentro de você. E talvez muitas aqui podem estar jogando essas feridas dentro do casamento. Assim como eu joguei no meu casamento. Eu tratava o meu marido como o meu pior inimigo em uma discussão. E, gente, eu era brava, feito um cão. Mas pensa numa pessoa brava, é mais um pouquinho. Porque eu lidava com ele. Quando eu brigava com o meu marido, eu não sabia. Mas eu me defendia do meu abusador lá da minha infância. Eu passei a vida inteira. O dia que eu aceitei Jesus com 18 anos de idade, a minha prima está aqui. As pessoas de outro estado foram ver se eu tinha realmente aceitado Jesus. Foram lá, gente, essa pessoa aceitou Jesus. Porque eu era uma pessoa muito violenta. A minha infância, eu cresci sendo uma pessoa violenta. E eu não sabia porquê, mas eu aprendi que para me defender dos homens, eu tinha que ser violenta, eu tinha que ser brava. Quantas vezes eu já peitei traficante dentro de favela? Para você ver. Eu tenho família aqui.
Quando eu aceitei Jesus na igreja da Assembleia de Deus tradicional. Eu dava a volta. Eu passava, a igreja estava aqui, eu estava aqui na calçada, eu dava a volta, lá do outro lado, para não passar na porta da igreja, porque eu odiava aquela igreja. Eu não gosto de crente. Eu odiava aquela igreja. E foi nela que eu conheci a Cristo. Foi nela, naquela igreja que eu odiava, que Deus me mostrou que estava comigo. Mas eu passei me defendendo. Eu conheço várias pessoas que estão vivendo dentro de um relacionamento, brigando com o marido, como se estivesse brigando com o abusador. Ah, como é que eu sei disso? Começa a olhar para dentro de você. O que você já viveu? Em quem que você se transformou hoje? Quem que você teve que se tornar para ser a mulher que você é hoje? Será que não tem nada para trabalhar aí dentro? Será que você não pode ser melhor? Porque ninguém quer abrir mão. Quando eu passei dificuldade no meu casamento atual, eu falei, eu não vou mudar. Porque eu aprendi que ser assim é melhor para mim. E aí Cristo falava comigo, não é? Você vai se curar. E aí eu comecei a descobrir meus traumas. Gente, como doeu para tratar eles. Como doeu para curar a minha ferida. Eu vou te falar, olha, a cicatriz, para ela chegar numa cicatriz, tem muito chão. Tem muita renúncia, tem muita mudança de vida, tem muita dor, tem muita lágrima. Eu não vou mentir para você. Eu cuido de pessoas. E eu vejo a transformação na vida delas, mas sofrendo. Tendo que abrir mão de coisas que elas acreditavam a vida inteira que era verdade. Acreditavam a vida inteira que era o correto. Eu vou pegar uma água. Elas acreditavam a vida inteira que era correto. E para você mudar aquilo que você acha que é correto, não é fácil, não. Você acredita nisso. Muito obrigada. Então você acredita que você está certo o tempo todo. Tem alguém solteiro aqui? Não tem demais não, mas eu contei 3 aqui. Quando vocês entrarem em um novo relacionamento, analise primeiro quem é você. Antes de pensar em um relacionamento. Olhe para dentro de você, o que você precisa mudar. Porque senão, vai entrar um relacionamento, sair, entrar em outro, coisa. A gente tem 10 casamentos. Por quê? Está repetindo as mesmas coisas que aconteceu no primeiro casamento. E às vezes a pessoa acha o problema é do outro, o outro tem que mudar. Será que é o outro que tem que mudar também? Será que não somos nós que temos que mudar? Cristo fala, renuncie a si mesmo. Olhe para dentro de você. O que você precisa mudar? Aqui, eu fiquei muito feliz de ver uma conferência sobre violência doméstica. Porque é abraçar pessoas que estão sofrendo isso. É abraçar, é dar aquele abraço que eu não tive. É dar aquele abraço que eu não tive. E você ter pessoas que vai caminhar com você, que vai te ajudar, isso é muito bom. Tem pessoas que estão paralisadas no tempo sem saber o que fazer. Tem pessoas que desistiram, não, eu não quero mais. Eu não vou tentar mais. Será que você merece não tentar mais? Será que você merece? O que você acha? Comece a analisar. Baixa autoestima. Quantas mulheres sofrem de baixa autoestima? E quando chega alguém que começa a falar, ah, você é linda, você é bonita. Começa a elogiar, elogiar, elogiar. Na verdade, está sendo manipulada. Para que essa pessoa fique presa num relacionamento. Tem pessoas que viveram na infância famílias conturbadas, brigas entre pais,
pai, mãe, irmãos, aquela briga. E está acostumada a viver dentro disso. Então, se alguma coisa acontece, é normal. É normal. Ela já viveu isso a vida inteira. Quantas aqui pessoas aqui que não já viveram? Talvez não teve uma família saudável na infância e carrega consigo traumas disso. São muitos. Dependência emocional. Tem pessoas que precisam ter validação do outro o tempo inteiro. Porque não tiveram lá na infância os seus sentimentos validados, aquilo que precisava, não teve apoio do pai, da mãe, das pessoas. E ela precisa hoje de validação, de alguém que esteja do lado, validando, por mais que isso custe a ela sacrifícios. E a pessoa entra num poço sem fim. A manipulação, o controle. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Tem pessoas que estão esperando o marido mudar há 10 anos. E o dito cujo não muda. Meu primeiro marido, nem na morte ele mudou. Então eu tive que pensar. Será que Deus pode mudar? Pode. Faça um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer? Será que um pai vai querer que a filha sofra violência e não vai fazer nada? Quem é o Deus de justiça? Aleluia! Deus é poderoso para mudar? É. Eu só conheço 2 casos até hoje que foram mudados. Mas é. Todos os outros casos eu não conheço, gente. Pode ter vários, mas eu não conheço. Só conheço 2. Deus pode mudar? Pode. Faz um propósito com Deus. Senhor, meu marido não muda. Eu estou orando por ele 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Está do mesmo jeito. Faz um propósito com Deus. Senhor, fala comigo. Se eu tiver que mudar, me mostra que eu preciso mudar. Porque às vezes, eu atendi um caso da seguinte forma. A pessoa casada há 10 anos. 10 anos de casamento. O homem era uma paz, uma calmaria. E a mulher, agitada, sanguínea, agitada. Só que ela tinha o péssimo costume. Você que se vira, você é homem, dá o seu jeito. Tinha o péssimo costume de falar essas coisas na frente de qualquer pessoa. E um dia, eles chamaram a família dela para almoçar na casa deles. E a família dela foi. E se a família dela foi, automaticamente a mulher precisa dar um jeitinho na comida, né? Alguém tem que almoçar, né? E ele falou assim, meu amor, você não vai agitar as coisas, eu te ajudo? Vai você, eu estou conversando. Aí ele foi, voltou, ele colocou comida na mesa. Meu amor, e a sobremesa que você fez? Se vira! Nossa, que homem chato! Misericórdia, que homem insuportável! Na frente das outras pessoas. Do nada, aquele homem jogou a travessa de doce no chão. Voou em cima dela, no pescoço dela. Mas deu uns tapas nela. Jogou. Gente, pensa no transtorno. Ele saiu de dentro de casa, ficou sumido 10 dias. Ele virou mendigo. 10 anos, um homem calmo, paciente. Do nada, ele explode, ele surtou. Estava sendo humilhado demais. Você acha que ela sofria violência doméstica? Ela não sofria violência doméstica. Quem estava dando a violência era ela. Ela que estava fazendo ele passar pela violência doméstica. Humilhando, dando pressão. E ele não suportou. O caso de violência doméstica é cotidiano. Todo dia. Cara, 10 anos, nunca fez nada. Do nada fez alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Não é normal. Esse cara não é violento. Então a gente precisa saber reconhecer. Tem casos que aconteceu uma vez na vida depois de 10 anos. Isso não é violência doméstica. O que causou esse surto? Por que esse cara surtou? Será que o problema não está nele? Será que a gente não tem a parcelinha de culpa? Para o cara surtar? E ele sofreu tanto que ele ficou 10 dias como um mendigo na rua. E ela saiu procurando ele. Achou ele debaixo de uma ponte.
porque ele tinha vergonha de voltar para casa por ele ter surtado. Ele não se achava homem suficiente por ter surtado. E ela teve que ir lá, falar que não era nada daquilo, ele teve que fazer tratamento psiquiátrico. Ele. E ela teve que mudar, porque para ela permanecer no casamento, ela teve que mudar. Ela teve que reconhecer que o que ela fazia não era normal. Não era normal. Então, homem tem parcela de culpa? Tem. Mulher tem parcela de culpa? Tem. Claro, tem as suas exceções. Então, você precisa aprender a analisar.